Boa noite. 19 horas 33 minutos, faz 16 graus na capital do Planalto Médio. Estamos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ao meu lado, essa presença ilustre, Álvaro Damini. Boa noite. Boa noite, Janice. Você está lindo, Álvaro, com esse terno cinza. Muito obrigado. Como é que foi o seu dia? Muito obrigado. Foi ótimo, ótimo. Bastante produção de conteúdo aqui para a NGTV, correndo atrás das questões, né? As coisas, graças a Deus, funcionando da forma como a gente imaginou, pretendia, mas tem bastante trabalho para fazer, Janice, então a gente acaba se envolvendo. As pessoas não sabem, mas nós, para produzirmos o contraponto, nós começamos a trocar mensagens de manhã cedo, e até próximo aqui do horário do programa a gente está... Hoje o Álvaro me cumprimentou, chegou aqui e disse, ué, mas eu te vi tanto hoje, mas eu não tinha te visto pessoalmente. Bom, Álvaro, nós temos algumas notícias importantes. Amanhã, infelizmente, a gasolina sobe novamente. O que você acha disso? Sempre quando tem aumento, a gente fica um pouco indignado, chateado, porque qualquer aumento, Janice, pesa no bolso do consumidor. E por mais que as pessoas possam dizer assim, é 30, 40 centavos, a gente não sabe ao certo o que cada posto vai colocar, mas soma-se isso no final do mês, vai ter uma quantia razoável aí para você ter que tirar do bolso e pagar esse combustível. Amanhã vai ser aquele dia em que todos ficam um pouco resignados, né? Hoje deve ter fila já, mais uma vez, nos postos de combustíveis. E a outra situação, Álvaro, é o último dia para a declaração do imposto de renda. Quem ainda não conseguiu emitir tem até meia-noite? Isso. Nós até antecipamos logo lá no início da nossa programação, nós trouxemos aqui um contador e ele explicou todo o processo, né, de como se fazia a declaração, mas sempre tem aquelas pessoas que deixam para a última hora. Tomara que não aconteça, né, do site da Receita bugar e não receber as declarações, porque depois a pessoa tem que pagar a multa, enfim. Os contadores hoje estão correndo contra o tempo. Bom, nós vamos para essa câmera aberta, porque hoje nós temos uma entrevistada que ela é muito especial. Ela veio de um outro estado, ela tem uma bagagem incrível, Álvaro. Ela é a diretora do Instituto Mederi de Pesquisa e Saúde, a Keila Dauscher. Boa noite, Keila. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Ela trabalha, Álvaro, com questões de pesquisa na área de saúde. Hoje, Passo Fundo, que tem a honra de receber o instituto do qual a Keila é diretora, está com 10 grandes projetos, e um deles diz respeito à dengue, ou seja, esse assunto ficou tão em alta, tão preocupante a questão da dengue, que, felizmente, nós podemos trazer essa notícia aqui hoje. Está sendo estudada uma vacina para combater essa questão da dengue. Conta para a gente, para que serve um instituto de pesquisa, Keila? Perfeito. A pesquisa clínica, né, quando a gente fala de pesquisa em seres humanos, a gente tem a pesquisa clínica, que a gente vai estudar, geralmente, a segurança e eficácia de medicamentos. Então, se a gente tem uma dipirona hoje, que a gente pode comprar na farmácia, é porque já existiram, anteriormente, estudos para avaliar a segurança e eficácia desse medicamento. Esse medicamento, então, ele foi submetido, esses resultados de pesquisa, para as agências reguladoras, por exemplo, Anvisa, FDA, né, o FDA é a agência reguladora dos Estados Unidos, por exemplo, e esse medicamento ele é aprovado para comercialização. Então, o que o Instituto Mederi faz? Ele trabalha com medicamentos e dispositivos médicos que ainda não estão em período, né, não estão comercializados, eles estão numa fase anterior à comercialização, que é a fase de estudos clínicos para avaliar segurança e eficácia. Então, hoje a gente trabalha com várias áreas terapêuticas e dentro dos estudos que nós temos 10 hoje abertos para recrutamento, tem alguns outros que estão em fase regulatória, outros que estão já em acompanhamento, mas não incluem mais pacientes. Então, a gente trabalha com isso, com medicamentos, e eu brinco que a gente trabalha com a inovação na saúde, né? Aquilo que talvez os pacientes serão tratados daqui a 5, 6 anos, a gente já está estudando para que esses dados sejam produzidos e esses medicamentos sejam registrados corretamente para a futura comercialização. Janice, as pessoas elas se habituaram muito, especialmente no período da pandemia, quando se falava na produção de vacinas, porque você precisava daquelas pessoas que eram voluntárias para, daqui a pouco, se fazer esse estudo clínico e se chegar até a uma vacina que fosse eficaz
no caso da Covid. E que bom a gente saber que em Passo Fundo tem um centro desses que estuda essas possibilidades, projeta medicamentos novos. Agora tem essa novidade com relação à vacinação da dengue, essa vacina que está sendo produzida. Queria saber da Keila sobre essa questão, por exemplo, das pessoas voluntárias, porque qualquer medicamento que vocês precisam desenvolver, vocês vão necessariamente ter que ter a parceria de um grupo de pessoas, enfim. Exato. Como é que é o processo? Enfim, as pessoas elas têm que voluntariamente se colocar à disposição. Há uma espécie de um convênio com os hospitais, alguma coisa nesse sentido, para que essa informação também chegue nas pessoas? Como é que vocês procedem dessa maneira? Excelente pergunta, Álvaro. O principal que a gente precisa entender, né, que a pesquisa clínica ela não existe sem o voluntário e, principalmente, a inovação e o futuro da medicina não existe sem esses voluntários. Então, hoje a gente só tem as vacinas COVID porque existiram voluntários anteriormente que participaram desses projetos de pesquisa. E eu vou só talvez estender um pouquinho, porque eu acho importante, a gente segue muito conceitos bioéticos, tá? Dentre esses conceitos bioéticos, a beneficência, a não maleficência, a justiça e a autonomia. Então, a gente tem que respeitar. Um paciente ele não pode entrar numa pesquisa se ele não tiver um benefício ou se os riscos forem maiores que os benefícios. E, principalmente, esse paciente tem que entender o que acontece, ele tem que entrar de forma voluntária. A autonomia, ela é sempre respeitada. Então, esses pacientes, eles, uma situação mais comum que a gente tem no Instituto MED, eles são pacientes que têm uma doença, por exemplo, diabetes mellitus, depressão, né, hipertensão arterial, e eles buscam o Instituto como uma forma de tratamento, de acesso à saúde. E uma das coisas que a gente também sempre bate, que é um dos nossos principais objetivos do Instituto MED, é levar acesso à saúde através da pesquisa clínica, porque a gente pode ter acesso à saúde através do SUS, através de convênios, através de pagamentos, através, por exemplo, de um acesso particular, eu vou pagar uma consulta particular, ou através da pesquisa clínica, que é um acompanhamento totalmente gratuito, o paciente ele não tem custos para isso e nós oferecemos um acompanhamento para ele. Obviamente vai depender do tipo de projeto, do tipo de patologia, mas esses pacientes eles são convidados a entrar a participar de uma pesquisa ou por banco de dados ou por referenciadores. A gente tem muitos parceiros profissionais de saúde que estão no dia a dia com esses pacientes e observam que talvez eles tenham benefício para entrar na pesquisa. Hoje a gente utiliza também muitas redes sociais, né, para fazer o chamamento de pacientes, então é sempre com a autorização desse paciente que a gente vai entrar em contato e vai o que a gente chama fazer o processo de recrutamento, de seleção. Eu queria deixar uma frase que a gente recebeu de um dos nossos pacientes para essa vacina da dengue e a gente agradeceu o interesse dele, ele falou assim, eu faço isso pela ciência, e faço isso pelas pessoas que morreram de dengue o ano passado. Né? Então, assim, é muito bacana. Também, muito dessa visão de participação em pesquisa é pensando no próximo, é pensando nos pacientes, né, que vão poder se beneficiar. Um dos casos agora que está sendo estudado é a questão da asma. A asma ainda é muito comum, Keila? Bastante comum. Na realidade, as pessoas que possuem asma, elas também têm um componente de alergias em geral, né? E aqui no Rio Grande do Sul é bastante comum, a gente tem asmas em adultos, em crianças, né? E em alguns períodos do ano esse processo acaba piorando um pouquinho, né? A gente tem o que a gente chama de exacerbações, então a gente tem bastante. Os pneumologistas acabam tendo, né, uma demanda bastante grande de pacientes com asma e nós temos sim estudos para asma hoje, né, para adultos e que estão com recrutamento aberto também. Certo. E essa questão aí que me chamou muito a atenção é diabetes tipo 2. A diabetes também está bastante em alta, porque a alimentação das pessoas, essa diabetes que está sendo estudada pelo Instituto para ser combatida, ela diz respeito... Diabetes mellitus tipo 2. Tipo 2. Na realidade, nós vivemos uma epidemia, né, de diabetes mellitus e geralmente aquele paciente que é diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2, ele já tem essa doença sendo desenvolvida há pelo menos 5 anos, né?
Então, a diabetes mellitus tipo 2 ela é uma doença de estilo de vida, ou seja, você vai acabar não fazendo atividades físicas, não comendo adequadamente, vai ter sobrepeso e vai acabar gerando até todo um processo ali de um aumento de glicemia no sangue e todo o funcionamento, né, do teu organismo ele vai acabar sendo prejudicado. E o que a gente tem hoje, futuramente, muito em breve, nós teremos estudos para diabetes mellitus tipo 2 com pacientes adultos. Hoje nós temos aberto um estudo para diabetes mellitus tipo 2 em crianças, então que é mais grave ainda, porque a gente tem a diabetes mellitus tipo 1, que geralmente é diagnosticada em crianças, né? É uma doença que não é relacionada a estilo de vida. Agora, a diabetes mellitus tipo 2 é uma criança que tem todo um estilo de vida que gera aumento de peso, falta de atividade física, uma alimentação inadequada, e os mesmos motivos pelos quais um adulto desenvolve diabetes mellitus tipo 2, essa criança vai desenvolver. Então, nós já temos, inclusive, pacientes em acompanhamento que estão recebendo um tratamento específico para isso. Seria uma maravilha, né, Álvaro, as pessoas poderem tratar diabetes. Uhum. Porque o diabetes traz outras consequências para a vida da pessoa. Fica com a vida bem comprometida, limitada, com uma série de coisas, limitada. Uhum. Agora, a gente começou falando da dengue, nós vamos voltar a falar, porque é essa pesquisa que tem bastante relevância no cenário nacional, mas são importantes esses assuntos que foram colocados pela Janice. Em breve a gente vai falar de mais, porque são uma série de pesquisas. E aí, Keila, o pessoal que está nos assistindo, e é uma dúvida minha também, mas eles podem estar se perguntando, essas pesquisas, por exemplo, algumas delas são vocês mesmo que promovem diretamente no Instituto, outras vocês recebem, por exemplo, como essa questão da vacinação da dengue, vem, por exemplo, de um outro centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, em algum lugar, e aí tem uns centros no país todo que vão aplicar esse estudo. Como é que funciona isso? Perfeito. O Instituto Mederi, ele realiza 2 tipos de projetos, tá? Projetos que a gente chama de iniciativa do investigador, ou seja, nós delineamos esses projetos de pesquisa e realizamos, e os projetos de pesquisa que são patrocinados, ou seja, uma indústria farmacêutica, um laboratório farmacêutico, ele está desenvolvendo uma nova molécula e ele vai acabar comercializando. Então, quando a gente vai na farmácia, a gente escolhe o medicamento, tem vários laboratórios farmacêuticos ali. Esses laboratórios, eles já fizeram estudos clínicos, tiveram seus resultados, submeteram para agências regulatórias, obtiveram o registro desse medicamento e agora esse medicamento está na farmácia. Então, nós somos contactados, nós temos parcerias com estes laboratórios farmacêuticos para que a gente consiga realizar esses projetos de pesquisa. Esse estudo da dengue, como a grande maioria dos estudos que nós trabalhamos, eles são delineados por essa indústria farmacêutica, por esse patrocinador, e são projetos que a gente chama de multicêntricos, ou seja, eles acontecem no Instituto Mederi, mas também em outros locais do Brasil, né, do estado e também do Brasil, e para muitos projetos do mundo. Então, o mesmo projeto que a gente conduz em Passo Fundo, por exemplo, para asma, está sendo conduzido na França, nos Estados Unidos, né, em outros países da Europa, também da América Latina. Você vê, Álvaro, a importância de um estudo como esse e o quanto envolve também de questões financeiras, quanto investimento. Tem ideia, doutora, de um estudo como esse da dengue, por exemplo? São milhões de reais, milhões de dólares, né? Porque pensando assim, não é só a produção do medicamento, a gente tem toda uma parte de logística, a gente tem o financiamento desses projetos de pesquisa, porque um médico, uma equipe multiprofissional tem que atender esse paciente, tem que coletar sangue, tem que fazer exames, né? Tudo isso gera custos, então tudo isso vai ter que ser financiado. Então são milhões realmente de dólares que geralmente são gastos. Qual é que é geralmente o tempo que demora uma pesquisa dessas? É muito variável, dependendo do tipo de projeto, da área terapêutica, né, do tipo de resposta. Então, no caso de um projeto como uma vacina da dengue, ele vai durar em média 1 ano, que vai ser o recrutamento do paciente, a visita de seleção, aí a gente vai fazer a administração da vacina, é dose única, e a gente vai fazer um acompanhamento e o paciente vai ficar conosco por um período de mais ou menos 1 ano, que é para a gente avaliar a segurança, eficácia, reações adversas, é bastante tempo. Tem alguns estudos que eles são mais curtos, por exemplo, estudos com doenças agudas, tá? A gente está com um estudo agora que é extremamente relevante, que é de vírus sincicial respiratório, para pacientes pediátricos, que é uma das principais causas de hospitalização em crianças menores de 1 ano. Um vírus que está muito em alta também. Está muito em alta.
E esse estudo ele dura em torno de 30 dias, porque o pacientinho vem, ele está com a doença aguda, a gente faz diagnóstico, faz o tratamento e em 30 dias o estudo acaba. Mas tem estudos que é um acompanhamento de longo prazo, é o que a gente chama de estudos dirigidos por evento, né? E esses estudos às vezes duram 5, 6 anos, então varia muito do delineamento do projeto e da área terapêutica e da patologia também. Uma questão que eu achei interessante, Janice, que antes da gente iniciar o programa, a Keila estava nos falando sobre algumas questões e eu questionei ela sobre, no momento que essa vacina é aplicada, essa vacina da dengue, se a pessoa necessariamente precisava ser colocada para que o mosquito picasse, para ter exposta ao mosquito. E aí ela estava me explicando, eu acho que é bem interessante isso para as pessoas saberem que não, que na verdade assim, se cria anticorpos e aí a análise é sobre os anticorpos. Com a própria vacina. Com a vacina. Exato. E claro que a gente também vai observar se porventura o paciente depois desenvolveu, né, a doença, assim como foi na Covid, né? O que era importante? Eles pegavam aqueles voluntários que estavam na linha de frente, em contato direto com o vírus. Por quê? Porque a chance deles terem o contato pós-vacinação era muito maior. Então, a gente conseguia avaliar aquele grupo controle versus o grupo que recebeu e comparar se o grupo controle, por exemplo, teve mais casos de Covid ou não do que o grupo que recebeu o tratamento. Especificamente nesse estudo, a gente não tem o grupo controle como um placebo. Ambos os braços, eles possuem, vão ter vacinas, são 2 vacinas que estão sendo estudadas. Uma concorrendo com a outra. Isso, a gente chama de estudo head-to-head. Uma vai ser comparada com a outra. E isso é muito interessante para os nossos pacientes, porque eles vão sair de lá já com sabe que estão com alguma vacina, né? Isso é bem interessante. Então, é o processo que a gente faz. E é claro que pode acontecer desses pacientes terem contato com o mosquito, né? Mas a gente espera que seja comprovado que existe eficácia nessas vacinas, que é o que a gente tem observado até então, né? A conversa com a Keila me chama a atenção em 2 pontos, Álvaro. Um deles é, desse momento que nós estamos conversando, até esse produto que seja a vacina ou o tratamento, chegar lá na casa do paciente, pelo Sistema Único de Saúde, é um longo caminho, não é tão simples quanto se pensa. Esse é um fator que me chamou muito a atenção aqui enquanto conversávamos. E o outro é, com que rapidez foi descoberta a vacina agora do vírus, né? Não foi um tempo tão longo, assim, de 1 ano de pesquisa. Qual é o teu... Da dengue? Da Covid. Do Covid. Então, na realidade, o que a gente observa, né? Eles sempre questionam por que foi tão rápida a vacina do Covid e a gente demora tanto para outras vacinas. Na realidade, era uma questão, a gente estava enfrentando uma pandemia e a gente precisava ter um investimento. Então, óbvio que a gente precisa de um tempo para avaliar a segurança e eficácia, mas para a gente desenvolver novos tratamentos, com o investimento financeiro, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Foi o caso do Covid. Exato, que era o caso do Covid. E na questão da dengue, nós temos convivido com a doença. Aqui no Rio Grande do Sul é um período menor, mas o país convive com essa questão há bastante tempo. Foi por falta de investimento que ela só está saindo agora? Aí é uma pergunta, né, que é bastante complexa. Porque nós temos hoje muitas doenças que a gente chama de doenças que são órfãos. São doenças ou doenças raras ou doenças, digamos assim, que muitas vezes não vai valer o investimento de uma indústria farmacêutica em relação ao retorno financeiro. O que é importante a gente pensar também? São os 2 lados da balança, né? A gente tem o Estado, a gente tem a necessidade de desenvolvimento, de criação de políticas públicas e a gente tem o investimento privado, né? Mas, como é que eu vou conseguir investir num tratamento que eu não vou conseguir o retorno financeiro? Então, isso é muito complexo, é uma discussão bioética extremamente complicada, complexa, mas o que a gente observa é que, por mais que demore, a gente hoje já tem tratamentos ou pesquisas para a febre amarela, para a dengue. Uma coisa muito interessante, a gente lembra do vírus Ebola, né?
E houve sim, principalmente na África subsaariana, ou seja, países extremamente pobres, mas houve investimento de laboratórios privados por uma vacina ou um tratamento para o ebola, né? Temos agora um vírus parecido da família aí, que tá tendo alguns surtos lá na África, mas assim, a gente percebe que existem sim alguns gaps, digamos, de desenvolvimento, mas isso aos pouquinhos vai se tratando, vai se acompanhando. E aqui de Passo Fundo, através do Instituto, pode surgir aí a participação no combate à dengue. Muito interessante. E isso que a Keila fala é aquela corrida constante, né, da ciência, dos laboratórios contra essas doenças. A gente não quer voltar a passar mais do que nós passamos nos últimos anos com relação à pandemia, e é muito mérito também do trabalho que é feito por esses laboratórios. Antes da gente concluir a entrevista, Janice, vamos ver como é que fica o tempo para essa quinta-feira. Nesta quinta-feira, a condição de tempo firme deve voltar a se estabelecer nos 3 estados do sul do país. Chove apenas de maneira muito isolada no sul do Rio Grande do Sul e com baixo volume acumulado. Mesmo assim, na maior parte do dia, o sol vai aparecer no céu nessa região gaúcha. Em relação à Serra Catarinense, as temperaturas devem ficar muito baixas no início do dia. Olha só, o dia começa com 13 graus em Curitiba, 15 em Florianópolis e a temperatura máxima chega apenas a 25 graus em Porto Alegre. A massa de ar polar ainda deve continuar atuando com bastante intensidade sobre toda a região sul. Temperatura subindo aí, Álvaro Damini. E a moça do tempo continua te ouvindo aí sempre, eu né? falo sempre, Keila, que ela está sempre com pouca roupa e às vezes está frio, mas hoje está quente, ela já colocou. Nós vamos ter que ter uma conversa nós duas. Keila, essa questão da insuficiência renal acomete muitos pacientes, leva lá para a máquina de hemodiálise, muitos dariam tudo, acredito, para sair de uma situação como essa. Esse estudo de vocês pode aliviar essa situação? Pode aliviar. A gente tem alguns estudos que vão começar em breve para a insuficiência renal. E lembrando que o diabetes também gera, né, problemas, o que a gente chama de nefropatia diabética, que pode gerar daí, no caso, uma perda importante ali da função renal e gera hemodiálise. Então, a gente tem alguns projetos de pesquisa específicos para pacientes com insuficiência renal crônica. E um deles é extremamente interessante, ele vai começar mais ou menos do meio para o final do ano, porque a gente está em processo de aprovação regulatória. É importante lembrar também, para quem está assistindo, que esses estudos eles não começam sem uma aprovação prévia da Anvisa e de todo o sistema ético regulatório do país. A gente não consegue conduzir nada sem as aprovações. E esse é um tratamento extremamente inovador, com células autólogas. A gente vai fazer, quando começar, né, o paciente vai ser tratado com as próprias células. E a previsão, né, o que a gente espera, é que se ele tem uma piora do quadro, isso pode ser prorrogado em até 2 anos o início da hemodiálise. Você já retira uma célula do próprio rim e aí faz todo um tratamento, faz daí, no caso, a inoculação dessas células tratadas, e isso vai causar uma certa regeneração ali no órgão do paciente. Keila, vocês têm um estudo em andamento também para crianças, né? Exato. O que trata esse? A gente tem o diabetes mellitus tipo 2, né, que foi comentado, e o vírus sincicial respiratório, que é, neste momento, né, um vírus que muitos pacientinhos estão com sintomas, né, respiratórios, e ele acaba trazendo um grande nível de hospitalização, né? Então, esse é um tratamento, porque a gente não tem tratamento para o RSV, apenas os tratamentos para os sintomas, os tratamentos sintomáticos. Então, é uma possibilidade de tratamento precoce para esses pacientes, sendo eles hospitalizados, antes de hospitalizar ou mesmo na hospitalização. E hoje talvez seja a única possibilidade real de tratamento, não apenas o tratamento dos sintomas, agir diretamente no mecanismo de ação do vírus, para minimizar todos os efeitos que esse vírus traz, né? Então, todo mundo acho que conhece um bebezinho que acabou sendo internado, muito pequeno, uma criança pequena, teve que ir para a CTI por causa de bronquiolite, né? Então, esse é um vírus para tratar justamente essa doença. Muito sucesso para eles com esse instituto aqui em Passo Fundo, Álvaro Damini. Eu digo sempre, Janice, que tem algumas entrevistas que acabam sendo uma aula para a gente, e hoje foi uma delas, porque tanto conhecimento assim e expressado dessa forma, e importante que
possivelmente boa parte da comunidade saiba que tenha esse instituto aqui, mas muita gente ainda também não sabe. Então, é importante que as pessoas tenham acesso à informação, né, e como o Passo Fundo também está auxiliando nesse processo todo. Eles podem ter um olhar, quem passou por alguma dessa situação, para o Instituto e se colocarem como voluntários no processo? Com certeza, a gente tem um grande banco de dados de pacientes e é muito interessante que os pacientes, quando finalizam o estudo, eles perguntam, não tem outro estudo que eu posso participar? É sempre assim, eles gostam muito de participar porque eles são cuidados, eles têm os nossos telefones 24 horas para tudo o que acontecer. Então, realmente a gente fala, é o acesso à saúde. O Instituto Butantan também cresceu muito com essa questão toda, né, e é brasileiro e cada vez está ganhando mais incentivo do governo, isso é muito interessante. Muito bem, a gente agradece a tua presença. Obrigada pela oportunidade. Foi maravilhosa. Vamos deixar o convite para que em outras oportunidades venha falar mais sobre pesquisas novas, né, sobre esse trabalho todo que vocês desenvolvem também. Com certeza. Muito obrigada. E aqui ele é mestre em bioética, que é a questão que envolve a ética nos casos de pesquisa. Isso Parabéns. É bem importante, né? Importante. Chegamos ao fim, Damini? Vamos lá. Passou rápido. Passou mais rápido. Uma vez, né? Então, amanhã é quinta já? Amanhã é quinta-feira. E hoje, quartou. Quartou. Pessoal de casa, a todos vocês, nosso muito obrigada por mais um dia na companhia de vocês. Nós voltamos amanhã. 7h30 da noite ao vivo. Até lá. Boa noite.